Monique, você falou do Alisson, queria aproveitar pra gente encerrar. Eu falei do Alisson aqui no sábado e a gente fez aqui uma prateleirazinha, quem subiu de patamar, quem ficou no mesmo patamar e quem. E expliquei bastante que não era pelo desempenho no jogo, especificamente, jogou bem ou jogou mal, mas sim pelo momento, pela expectativa, por tudo enfim, que o momento nos permite avaliar aí dos jogadores. E eu fui obrigado a colocar o Alisson como um cara que caiu de patamar, porque estamos tendo, opinião pública, uma avaliação bem cruel pro Alisson, no meu entendimento. E que muitas vezes é assim mesmo, tá? É seleção brasileira, a cobrança é outra mesmo. Fiquei na dúvida ali entre falar deixar no mesmo nível e cair de patamar, mas explicando a galera do contexto, ele acaba caindo de patamar para os olhos de todo mundo. Por quê? Porque tá todo mundo esperando que o Alisson faça 200 milagres todo jogo e que ele não tome nenhum gol. Que ele não tome nenhum gol. O chute do cara sendo de longe numa bola que ela é teoricamente defensável, não é nenhum frango. Eu acho que não chega nem a ser falha. Não chega. É um gol que, pô, o cara acertou um baita de um chute. Só que a expectativa em torno do Alisson e o que a gente quer do goleiro da seleção, que é que não tome gol nenhum e faça defesas milagrosas todos os jogos, não é sempre que acontece. E o Alisson tá muito visado. Como é que tá aí na seleção brasileira? Especialmente porque ele voltou agora a ser titular, o Bento quando entrou muito bem. Como é que é lidada esse tema, como é lidado o tema Alisson aí na seleção? Eu acredito que por Dorival não exista dúvida, tanto titular. Até o Dorival confirmar que o Alisson seria o titular na Copa América, muito se debateu sobre Alisson e Bento por aqui, porque o Bento fez boas partidas contra a Inglaterra e contra a Espanha. A sensação que eu tenho, André, já de muitos anos, e quando o Alisson ele assume a titularidade da seleção, lá atrás ele chegou a disputar a vaga com o Jefferson, ex-goleiro do Botafogo, nas eliminatórias ali de 2015, e assume o posto de titular, a sensação que eu tenho é que o Alisson nunca foi uma unanimidade. Mesmo nas melhores temporadas dele, ele nunca foi uma unanimidade na seleção aos olhos do torcedor. E essa temporada foi uma temporada mais complicada para ele. O Alisson teve algumas lesões, jogou menos jogos do que normalmente joga. Na primeira convocação do Dorival, acabou ficando fora porque estava machucado. Com o Diniz, o Ederson assumiu a vaga de titular por opção do Fernando Diniz. Então, assim, não é uma temporada fácil para o Alisson, e a sensação que eu tenho é que desde o início o Alisson nunca foi uma unanimidade. E isso é a sensação aqui. O que eu sinto e o que parece é toda vez que a seleção toma um gol, se debate se o Alisson falhou ou não. E independentemente do lance, por exemplo, num dos amistosos, que ele toma aquele gol de falta do Pulisic, todo mundo debateu, falha, não falha. Na minha visão, no meu ponto de vista, era uma bola que podia ser defensável, mas também é uma bola que naquela ocasião o Pulisic cobrou na bochecha da rede. E aí é sempre assim, toda vez que a seleção toma um gol, se debate se o Alisson falhou ou não. E no jogo contra o Paraguai, por exemplo, o Alisson faz uma grande defesa no momento em que o jogo ainda estava 0-0, permitindo que o Brasil se mantivesse vivo no jogo e indo buscar o resultado que depois veio quando saiu o gol ali do Vinícius Júnior. Então, é uma sensação assim de que o Alisson ele está a todo tempo à prova, porque não há uma unanimidade, ele não é a figura mais querida do torcedor, não é uma referência como, sei lá, o Tafarel era, e desde o início da trajetória dele na seleção foi assim, o Alisson nunca foi unanimidade. Eu tenho essa mesma sensação. O Alisson tá longe de ser um paraquedista. É o que eu tenho dito aqui tá longe de ser uma invenção, tá longe de ser que nem muita gente coloca. O Alisson como se fosse qualquer um. O Alisson é um baita goleiro, um baita goleiro. O Alisson foi titular da seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. Há que se respeitar. É um grande goleiro. E dito isso, não seria o meu titular. O meu titular não seria o Alisson. Mas entendo que a cobrança em cima dele é realmente uma cobrança bem intensa. E, enfim, vamos ver aí no futuro próximo
como é que vai ser essa resolução aí. Porque o Bento e o Ederson são duas sombras bem interessantes, especialmente o Ederson. E o Bento entrou muito bem também, né? Então, assim, eu não descartaria nenhum dos outros dois goleiros da seleção como titulares. Não descartaria mesmo.